pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou me descrever para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão soltos hoje, lisos, abaixo do ombro. Também tenho olhos castanhos escuros. Hoje não estou usando meu óculos de grau, me esqueci, mas vamos em frente, porque cega não precisa enxergar, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Estou usando brincos dourados com pingentes de coração, uma corrente dourada, escrito a palavra amor várias vezes, uma outra corrente um pouco mais comprida, dourada, com pingente de coração rosa, uma blusa com manga 3/4 na cor amarela, tem algumas listras e algumas flores também, algumas folhas em tom verde, uma calça azul. Nós estamos no cenário de sempre, com cortinas pretas atrás de mim, uma mesa preta, um LED na cor azul iluminando em torno da mesa, microfones, tablets, celulares, copos em cima da mesa. Também aqui à minha esquerda temos a televisão com a logo G², que já foi descrita em outros episódios. Convido vocês a voltarem nos episódios. E aqui ao meu lado esquerdo também temos Gisele Teste, porque como eu disse, hoje iremos apresentar G². Tudo bem, Gisele? Tudo, meu amor. Hoje mais do que especial pela convidada que nós temos hoje, que já a gente apresenta. Então eu vou me autodescrever para vocês também. Hoje eu estou com os cabelos lisos, o que é novidade, porque eu sempre apareço com os meus encaracolados. Então eu estou com o cabelo castanho, com morena iluminada, porque eu não estou mais com cabelo castanho puro. Maravilhosa. Então estou maquiada, bem maquiada. Eu já nem tanto. Hoje eu vim bem pra sexta-feira. Tô de óculos de grau, com um tom azulado em degradê. Tá, minha blusa também tem uma manga... Como é que tu falou, Gi? 3/4. Isso, uma manga 3/4, listrada, tá? E o meio ela é preta, com social, calça jeans e uma bota preta. Se tu quiser, eu posso descrever a logo rapidamente. Pode ser, vamos lá. A logo ali da televisão do G², para quem não conseguiu acompanhar os outros episódios, tá? O fundo é roxo. Tem um G em formato de chat, né? Essa ideia de balãozinho. Atrás temos um quadrado que está meio que em diagonal, então ele não está bem um quadrado normal, ele está com as pontas diferentes. Temos o microfone com as casinhas da língua em braille, que são 6, e embaixo escrito ², pelo G². Maravilhosa, então, Gisele. Bom, pessoal, Gisele e eu estamos aqui juntas na missão de entrevistar uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu acompanho a trajetória há bastante tempo e iremos falar aqui juntas sobre a trajetória dela. E nada mais, nada menos do que Ana de Césaro, uma grandíssima influenciadora e youtuber, a qual eu conheci justamente por meio do YouTube. E, além de tudo, uma artista, que tem aí uma grande repercussão com seus trabalhos e obras na internet e pela vida afora. Ana, muito bem-vinda no nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu vou pedir para tu dar um oi pro pessoal e vou te pegar de surpresa, mas tu já sabia do spoiler antes, né? De que tu precisa te autodescrever para o pessoal que tem deficiência visual. Eu já te pergunto se alguma vez, em outra oportunidade, tu já teve a chance de fazer tua audiodescrição. Não tive, estou nervosíssima com isso. Eu imaginei que ia rolar isso, porque eu acho muito bonito, inclusive, isso ser a primeira questão para a gente criar essa imagem para as pessoas. Então, primeiro agradecer o convite, eu tô muito feliz de estar aqui, tô emocionada. Vim com maquiagem à prova d'água, porque sei que vou chorar, eu sou chorona, entendeu? Já tô pronta para isso. Então, oi, gente, meu nome é Ana de Césaro, eu sou uma mulher branca que tem cabelo bem preto, pintado. O meu cabelo do lado direito, mais ou menos na linha do... Ih, bati no microfone. Meu cabelo no lado direito, mais ou menos na linha do meu olho direito, tem uma mecha branca. Eu tô com um óculos com um aro bem fininho, na parte de cima ele tem um detalhe preto.
Tô com um batom bem vermelho, tô com brincos de argola prateados. Sou uma mulher grande, então tenho bochechas grandes, seios fartos, quadril grande, colchão. Colchão. Tô de uma blusa branca com uma jaqueta de couro, que não é de couro, que é da Shein, né, gente? Então, porque assim, somos ecologicamente corretas também, apoiamos o meio ambiente. Eu não vou comprar nada de couro para começo de conversa. Pra segunda parte é mais barato desse jeito também. Então, tô com uma jaqueta que imita, acho que nem dá pra dizer que imita isso. É corino que chama, eu acho, isso? Né? Enfim, é preta, a blusa branca e a calça jeans. Eu tô com tênis branco com listras pretas da Adidas, é um clássico, o Superstar. Clássico. Esse aí saiu há muito tempo. Não descrevi, mas tô com All-Star de saltinho. Ai, que chique. Não, All-Star de saltinho é algo, né? Era o meu sonho quando eu era criança. Eu queria muito. Uma calça pantalona e um All-Star de saltinho. Muito anos 90, anos 2000. Meu pai achou num brechó esse All-Star de saltinho. Eu lembro que eu cheguei a experimentar esse All-Star e aí eu pensei assim, meu pai não vai deixar eu comprar. Eu não comprei. Mas o meu tênis, ele tá um pouco sujo, viu? Porque foi o tênis que eu usei pra a última viagem que eu fiz agora, que eu voltei ontem. Então, eu levei um par de tênis, que foi esse. Aí, ele voltou não tão branco assim. Bom, como Gisele Teste falou, estamos a estilo sextou. Estilo sexta-feira, porque estamos gravando numa sexta-feira, pouquíssimo antes, hoje é dia 27 de outubro, pouquíssimo antes desse episódio ir ao ar, que é dia 30 de outubro, na segunda-feira. A gente prioriza gravar com um intervalo de tempo muito curto até que vá ao ar, justamente para manter essa linha do tempo, não perder o time de algumas histórias e fatos que a gente costuma trazer aqui no podcast. Então, sextou, Ana, em grande estilo contigo. Sextou. E eu quero muito transmitir para o nosso pessoal e compartilhar da tua história, principalmente porque eu sou tua fã há mais de 10 anos, desde 2013, pelo canal do YouTube. Então, Ana, quando tu iniciou pelo YouTube com o canal Tá e Daí, gente, um canal de sucesso. Tá e Daí? Tá e daí, uma expressão bastante gaúcha, né? Tu que é gaúcha, me identifiquei muito contigo, porque na época nós tínhamos poucos youtubers. O YouTube estava numa outra fase. Aquela estrada era tudo mato ainda. Era tudo mato. Uma outra fase muito diferente do que é hoje. Então, ali eu acompanhava Felipe Neto, Kéfera, PC Siqueira, Kéfera com o canal 5 Minutos. 5 minutos. Olha, a Kéfera também é atriz, é uma artista, mas eu muito nem a acompanho mais pelo YouTube. Eu nem sei ainda se ela tem voltou canal. Agora. A última informação que eu tive é que ela resolveu retornar com o canal agora também. Porque ela tinha cancelado tudo. Eu não sabia, então assim, vamos voltar a conferir a Kéfera Bookman, que também nos representa, uma grande mulher, né, que nesse processo também de fama dela abraçou causas que fortalecem, que empoderam mulheres e o feminismo e tudo mais. Mas assim, na época, Ana, eu te acompanhava e isso me empoderava muito também. Eu me identificava pelo fato de tu ser gaúcha, tu não és porto-alegrense, né? Não, eu sou de Passo Fundo, mas eu me mudei com 18 anos pra cá, então... Praticamente porto-alegrense. Pois não é de Passo Fundo, mas é gaúcha, então eu me identificava muito com o teu sotaque, por mais que tu morasse em São Paulo, então tu trazia experiências de fora, né, de um estado, de uma metrópole como é São Paulo, da tua experiência de morar sozinha, teus projetos. Então, gostaria de iniciar a conversa contigo justamente por este ponto, que foi por onde eu te conheci e passei a acompanhar a tua trajetória de vida e profissional. Qual que é o projeto que tu quer que eu fale, gente? YouTube, muitos, né? YouTube, o que te levou pro YouTube? Hoje estamos aqui no YouTube também, né? Esse canal é disponibilizado por meio do YouTube, que é uma ferramenta de acesso à informação. E como tu chegou até o YouTube? Por que tu decidiu te comunicar pelo YouTube? Qual era o teu objetivo? E não podemos deixar de falar do projeto Ana Gostosa. Ah, não, falaremos. Eu cheguei no YouTube em 2010, quando eu fiz um mochilão pela Europa. Na época, realmente, era só essa galera, assim, a Kéfera ainda não tinha começado, tava mais o PC Siqueira, o Felipe Neto tinha lançado, acho que, uns 2-3 vídeos, sim. Era mais o do Restart, do não sei o quê, lembram? Crepúsculo. Do Crepúsculo, exatamente. Por isso eu te trouxe, Gisele, porque eu não sabia, né? Eu sou desse tempo, acompanhava todo mundo em
2010, tá? Todo mundo. Aí eu fui fazer um mochilão pela Europa e na época eu dava aula de arte marcial aqui em Porto Alegre, eu tinha 2 Que escolas e aí eu tinha muitos alunos aqui. E foi uma época que foi o primeiro momento que eu descobri que foi aquilo que nós estávamos falando antes. Sim. A gente tá sempre cuidando de outras pessoas, a gente tá sempre se doando para outras pessoas. E eu, como mestre, eu tava sempre colocando os meus alunos Acima. muito antes que eu. Uhum. Então a lista vinha primeiro a minha família, depois os meus alunos, depois o meu E trabalho. lá embaixo. E depois, no último lugar, era Tu. eu. Então, quando eu fui fazer esse mochilão pela Europa, Por quanto tempo? eu fiquei 3 meses lá. 3 meses. E foi um mochilão, assim, roots, entendeu? Primeiro eu fiquei em Portugal, fiquei na escola de arte marcial lá, eu dormia no vestiário masculino. O vestiário feminino era dentro do banheiro, então não tinha como eu dormir dentro do banheiro, né, gente? Sim. Então, lá em Portugal eu fiquei trabalhando, assim, escrevendo aluno, fazendo massagem, fazendo tratamento de reiki, essas coisas, para conseguir ter dinheiro para ir para outros lugares. E eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para entrar em contato com as pessoas? Então, vamos botar numa perspectiva aqui. A gente está em 2010, o Orkut ainda existia. E o smartphone não era acessível para Não. quase ninguém. Perfeito. Inclusive, eu tava pensando nisso essa semana. Eu fiz esse mochilão pela Europa usando mapas de papel. Então, assim, Não tinha Maps, não tinha Waze. nada disso que hoje em dia a gente tem essas seguranças e mapa facilidades. papel. Aqueles grandão que dobrava. Exatamente. Nossa, que... E pra gente que tem deficiência visual, Eu zero fiquei me acessibilidade. perguntando isso. Eu fiquei, cara, como é que vão fazer esse mapa para os deficientes visuais? A Tipo, tecnologia, hoje aqui. a tecnologia Ajudou Ana, muito. Ajudou muito. a nossa porta, o nosso portal de passagem de acesso ao mundo. Perfeito. Porque antes da tecnologia ser o que é hoje, nós tínhamos um conceito de acessibilidade. Uhum. Hoje nós temos um conceito muito mais amplo, 8 conceitos de acessibilidade que abrangem muitas outras coisas e isso se dá também pelo acesso à tecnologia. Que coisa boa, né? Isso é uma alegria muito grande, porque... É o desenvolvimento. A gente se assusta muito com tecnologia, mas ela vem para abraçar muita gente Muita para gente. melhorar a vida de uma galera, né? Porque Exato. antigamente a gente precisava dos outros, que nem a tua dúvida era como é que a gente viajava antigamente. Ou a gente não viajava, ou a gente viajava com alguém. Uhum. Porque Realmente. o Maps, essas coisas assim, Quem não tem tinha. deficiência visual, Visual é isso. Já assim, uma pessoa que não tem deficiência visual já é um passo grande demais viajar sozinha. Uma pessoa com deficiência, seja visual, auditiva ou qualquer... O mundo, ele não é... Infelizmente, ele não é feito para incluir as pessoas, né? Sim, Exato. Então tu não sabe o que tu vai te deparar. É muito ruim pensar o quanto as pessoas perdem oportunidades por isso. Então, enfim, eu tava lá na Europa, eu pensei, eu preciso entrar em contato com a galera. Não quero mandar um e-mail para todo mundo. Na época eu não queria fazer um blog, porque eu achava que eu não ia ter jeito para escrever. Eu pensei, vou fazer um vídeo. Então, os meus primeiros vídeos, gente, são assim, eu tô mandando beijo pra minha prima. Eu mando... Aí eu falo assim, meu aluno pegou a faixa amarela, parabéns, não sei o quê. Aí eu terminava mandando um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu namorado da época e pra Xuxa. E o meu sonho continua sendo, tá, Xuxa? Tu é Meu do tempo sonho- da Xuxa? Gente, eu fui Nossa, criada sim. pela Xuxa, eu tenho 35 Eu anos. tenho 34, mas eu era Eliana e Angélica. Ah. A minha irmã tem 40, ela é Xuxa, mas eu era Eliana Não, e eu Angélica. eu Eu era compartilho. Melocoton. Isso, Eu Melocoton. amei a Angélica com Melocoton. A A Eliana. De novo, corta essa parte, senão depois vai ficar feio pra mim. Eu amei, né? Eu amei, é porque eu confundi a Eliana com Melocoton e a Angélica com a Fada Bela. A Fada Pra mim, a Fada Bela na Casa Bela. Talentos era tudo, Era entendeu? tudo. Então, tanto que quando eu tive a oportunidade de participar de um programa do É de Casa e eu conheci a Ana que Furtado, eu falei assim, eu era louca pela Drica. Então, assim, sonho realizado, né? Sonhos realizados. E olha, eu vou te dizer aqui, abrindo um parênteses, já que a gente tá no Acessibilidade em Alta e a gente traz experiências da nossa vida enquanto pessoas com deficiência visual. E era isso, sabe, Ana? Para quem tem deficiência visual, naquela época, o que nós tínhamos era televisão.
Televisão, porque é Isso. áudio, né? Então não tínhamos quase acesso à leitura, acesso a livros, a quadras esportivas, a espaços públicos. Então a televisão era um meio mundo ali. de acessar o mundo. De socializar. E posteriormente o YouTube. Então eu cheguei até ti justamente por isso, porque eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava o dia inteiro, eu já tinha 22 anos, mas ainda não podíamos contar com quase nada de acessibilidade, então o que eu fazia? Ia pro YouTube, conhecer pessoas, estudar, e assim eu te conheci. Ai, gente, isso pra mim é muito significativo, porque quando eu comecei a fazer os vídeos, foi uma coisa que eu botei na minha cabeça e que eu sigo até hoje, assim. Eu não ia fazer vídeo com cara com uma coisa que me afastasse das pessoas. Sim. Porque o que me aproximou das pessoas era justamente o fato de eu ser alguém como eles. Então, assim, a gente é igual. Eu não tava em Londres falando, vim aqui no shopping comprar Tu nunca não criou sei um personagem. Aqui nós vemos... Não, eu gritava de emoção. Tipo, pra mim era tão surreal quanto pra muita gente. Sim. Então, eu sempre quis fazer assim, não, as pessoas vão ter acesso à minha realidade, elas vão ter acesso a quem eu sou aos de meus verdade, perrengues, a todos os perrengues, as minhas vitórias, as minhas derrotas. Eu não vou fingir ser alguém que eu não sou. E isso antigamente era uma coisa muito diferenciada, porque todo mundo começou vídeo no YouTube com um personagem, todos eles. E também o mesmo roteirinho, assim. Isso, o mesmo, corte aqui, uma pose mesmo aqui. tipo de edição. Isso, Demorou um pouco para as pessoas conseguirem desenvolver suas personalidades, Perfeito. assim, na E internet. foi o vlog que Era trouxe vlog. isso. E tu começou já com esse formato de vlog, né? Foi. E aí eu mostrava... Na época, gente, o meu celular não tirava fotos terríveis, a resolução era péssima. Então eu tinha uma câmera, mas eu não tinha como filmar. Eu filmava com a webcam do meu computador. Sim. Então, assim, eu pensava, a imagem é nítida Tu quando andavas- vai lá no início, é nítida que eu pensava assim, tô na Europa, ninguém vai me assaltar. Eu Tu saía... andava assim? Sim. Gente! Teve na época, eu tava em 2010, eu fui assistir Brasil e Portugal, eu estava em Lisboa. E aí eu levei o meu computador pro bar e fiz live. Tô chocada. E levei. E aí, assim, gente, tipo assim, eu não lembro o que deu um quebra-pau lá. E aí chegou uma galera, não é choque o nome, né? Mas Sim. chegou a galera da segurança, estourou bomba de não sei o quê. A gente correndo e eu correndo, segurando meu computador. Filmando. Então, assim... Imaginei a cena e quem não Então, enxerga assim, foi descrita a cena. Então, assim, eu acabo descrevendo demais as cenas. Eu acho Perfeito! que as pessoas reclamam muito disso de mim, tá? Mas eu acho que aqui vai ser um podcast que eu posso fazer isso sem me sentir culpada. As À pessoas vontade. dizem assim, Ana, tu dá muito detalhe das coisas que Adoro. tu viveu, tu dá muito detalhe das cenas. Então, eu gosto de dar detalhe. Eu acho que aqui é um podcast que é bom pra isso. Eu gosto de contar histórias. Eu acho que as histórias precisam de boas descrições, precisam de detalhes, né? Então, eu comecei fazendo... Aí eu finalmente comprei uma câmera, daquelas câmeras digitais, assim, fuleirinhas, que eu dei de presente pra mim. Não era Sony, agora eu não lembro. Mas era uma dessas bem fuleirinhas, assim, gente. Eu Não lembro era que aquelas que apareciam na Polishop? Aquelas Não era tão fuleirinha. Não era uma DegPix. Não era uma DegPix, gente. DegPix 2000. Não, ela era assim, ela filmava, o fato de ela filmar em 720 pixels já era assim, tipo, caraca, que incrível. E aí, na minha cabeça, o que eu ia fazer? Eu pensava assim, esse vlog tem que ter um propósito. Inclusive o nome Tá e Daí, ele não era originalmente esse. O nome era porque eu e a minha irmã, a gente tinha brincado de fazer um vlog. Sim. E a gente tinha decidido que o nome do nosso vlog ia ser Tá e Aí. Ah. O primeiro vlog que eu lancei se chamou Tá e Aí, a minha irmã ficou puta da cara. Que história é essa de tu lançar o Tá e Aí sozinha, blá, 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 blá. E aí eu pensei, tá, vou mudar. E aí o Tá e Aí virou Tá e Daí. Tá, e daí? Então, isso aí quase ninguém sabe fazer. Tá, mas tu trocou uma letra e ela já não ficou mais puta? Não, continua puta. Mas a gente é irmã, gente. A gente vai ficar puta por qualquer coisa. Normal. E aí, mas assim, na minha cabeça, o vlog, ele tinha que ter um propósito. Então, quando eu tava decidindo, quando a viagem tava chegando ao fim, eu estava pronta para não fazer mais esse vlog.
Foi muito importante para mim. Eu até descrevi essa cena no meu primeiro livro, que eu tenho até hoje o compromisso que eu fiz com a Gi, e ainda não cumpri de fazer o audiobook, né? Desse primeiro livro. Mas hoje, diferente da época em que a gente conversou sobre isso, é muito mais simples. Hoje tem os leitores. Exatamente. Hoje acessível. as pessoas conseguem ter mais acesso. Que é o Tai-Daí também. É, né? O Tai-Daí. Exato. O livro ele veio em 2015, mas e veio depois do blog. Nós vamos chegar lá. Gente, eu tenho TDAH. Eu mudo de assunto muito rápido, mas eu vou tentar. Em alta. Eu sou neurodivergente, então às vezes demora um pouco pro assunto conseguir sair do meu cérebro, vir pra minha boca e ir pra frente, mas vai. E aí, eu esqueci o que eu tava falando já. Do livro. Tá, viu? Eu falei. Então, do nome do canal. Essa cena que eu descrevi no livro, antes de publicar o primeiro vídeo, eu já sabia que eu tava fazendo algo que não ia agradar as pessoas. Porque é como nós falamos, a partir do momento que tu se coloca como alguém que tá no mundo só pra servir, então a gente só tá no mundo pra agradar os outros, a gente só tá no mundo pra cuidar dos outros. Eu me colocava numa posição muito assim, eu sou a filha mais velha, então eu tenho que cuidar da minha irmã, eu tenho que ajudar minha mãe no máximo que eu posso, eu tenho que cuidar dos meus alunos, eu tenho que obedecer o que todo mundo faz, eu tenho que ser o que as pessoas esperam que eu seja. Eu tenho que ser gostosa, eu tenho que ser bonita. Não, ainda não tinha chegado nessa fase. Não tinha chegado nessa fase. Ainda não, nessa fase eu tava só... Gente, nessa fase, eu nem me via como mulher. Uma mulher atraente. Não, eu não me via como... como algo. Eu me via como um objeto para servir as pessoas. Um pilar para os outros. Então, assim, eu não tinha autoestima nenhuma. Eu nem me maquiava. Eu fui me maquiar a primeira vez com 22 anos. Então, assim, eu não conseguia me enxergar como uma pessoa. Eu achava que eu era sempre uma coadjuvante. Perfeito. Entende? Então, eu não conseguia... Eu não me permitia fazer algo por mim. Eu achava que tudo que eu fizesse tinha que ser em função dos outros. Nossa, eu tô me vendo muito nela. E aí eu lembro que quando eu coloquei assim, eu levei o mousezinho no publicar. Antes de publicar, eu suspirei. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? As pessoas vão me odiar. Minha família vai brigar comigo. Foda-se, publiquei. E aí, e pra mim aquilo foi uma libertação. Que virada de chave. Foi uma libertação, porque aí eu percebi, eu falei, caraca, eu tô do outro lado do oceano, eu tô sozinha, eu vou me permitir ser quem eu quero ser. Porque até então, eu queria ser uma pessoa que dá risada alto, uma pessoa que fala palavrão, eu queria fazer amizade, eu queria, sabe, eu ouvia funk e rap escondida, sabe, eu não queria que as pessoas soubessem disso de mim, assim. Ai, fiquei emocionada. Pode te emocionar, Ana. A gente tá aqui pra isso hoje. Eu me emociono junto. Eu acho que fazer isso que vocês estão fazendo agora, porque eu ouço muito isso de outras pessoas, assim, porque a época de começar um canal do YouTube foi 2010, sim, e hoje em dia não tem por que começar porque o mercado já tá saturado. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Vai ter sempre alguém para ouvir vocês. Exatamente. E nós não estamos justamente com o objetivo de crescer no YouTube, né? Esse não é o foco principal, embora a gente queira atingir muitas pessoas com esse conteúdo e com esta causa. Mas o objetivo é justamente produzir esse conteúdo e disponibilizar para quem quer que esteja interessado em conhecer sobre o universo da pessoa com deficiência, sobre a acessibilidade e sobre o que a gente tem para abordar aqui. Então, cada olhar de cada entrevistado, cada pessoa que vem aqui neste podcast faz a diferença no mundo, na sociedade. E o YouTube é uma bela ferramenta para a gente disponibilizar isso. Quem puder acessar, alguém tem que fazer, né, gente? E às vezes a gente fica pensando assim, o mundo, como se fosse algo inatingível, algo grande demais. Mas quando a gente pensa que cada pessoa é um mundo por si só. Eu sou uma influencer que não tem números exorbitantes. Mas que cresceu organicamente. Eu tive um período que me fez perder aí, eu perdi uns 80 mil seguidores, mas mesmo assim as pessoas que ficam, Gisele, são pessoas como você, são pessoas que acompanham há tanto tempo e que fazem tudo fazer sentido. Então,
é a mesma coisa pra vocês, assim, às vezes a gente fica preocupado, mas a gente não tem milhares, a gente não tem milhões, vocês têm as pessoas certas, vocês têm as pessoas que precisam de vocês, as pessoas que contam com vocês, então eu me alimentei tanto da energia das pessoas que me seguiam, quanto as pessoas que me seguiam se alimentavam da minha energia, porque eu fui me descobrindo, imagina, eu comecei com 22, eu tô com 35 agora, eu fui me descobrindo uma mulher, eu fui me descobrindo uma pessoa junto com vocês, junto com as pessoas que estavam me assistindo. Tu chegou a quantos seguidores, inscritos, aliás, no canal do YouTube? No canal do YouTube eu cheguei a ter 150 mil, agora tá com 133 mil. É muita gente. É muita gente, organicamente. Organicamente, Totalmente nunca gastei orgânico. um centavo. E eu acho que... E chegou a lucrar com o YouTube já? Eu lucrava, mas assim, não era um dinheirão, porque o meu trabalho na internet, ele era assim, como eu fui uma influencer de nicho, né? O meu ganha-pão vinha de ações publicitárias. Então, ele não vinha de AdSense, por exemplo. Sim. O dinheiro que entrava por AdSense, eu falava que era o meu dinheirinho da balada. Então, eu entrava uma grana e pensava, hoje nós vamos sair. Hoje partiu Cidade Baixa. Entendeu? Aí eu falava, vamos fazer alguma coisa, mas... o que me sustentava eram as ações publicitárias pontuais. E as marcas me procuravam justamente por isso. Porque quando tu faz um conteúdo sem muito direcionamento, e principalmente sem conexão com o teu público, o teu público assiste, mas não vai atrás, não engaja, não quer saber, não procura, entendeu? Mas o meu público não. Meu público sabe, até hoje, que tudo que eu faço é porque eu consumo, é porque eu realmente aprovo, importante. É porque realmente faz diferença. Então, assim, eu gostava... Eu faço isso até hoje, inclusive. Eu nunca fui de fechar assim, vou fazer 300 ações diferentes para 300 produtos diferentes. Eu pegava uma marca e fechava 3 meses com aquela marca. Então, durante aqueles 3 meses, aquela marca é a patrocinadora do canal. E aí eu falava só sobre ela. Pra fazer uma coisa verdadeira, né? Sim, uma coisa profunda. É o certo? É o errado? Não sei. Eu acho que cada um... Exato. É um jeito que eu fiz pra não me comprometer com os meus valores. Eu não queria... Por mais que seja o caminho mais difícil, eu sempre tive ciência que eu tava escolhendo o caminho mais difícil. O caminho mais demorado. Eu acho que é o justo. Exatamente. Era o mais justo comigo. Contigo. Eu não ia conseguir me perdoar. Gente, uma vez me procuraram pra fazer uma ação que era um concurso de gemidos para um motel. Silêncio. A produção viu também. O silêncio! Eu só queria dizer que o silêncio no estúdio todo foi geral. Foi geral. Mas é que é isso, cara. Aí eles me procuraram e falaram assim, não, a gente quer fazer um concurso de gemido. A galera manda o seu gemido. Quem tiver o melhor gemido vai ganhar não sei quantas diárias no motel. E nós vamos pagar 5 mil reais pra ti, cara. O prêmio é a melhor parte. O prêmio. Diárias do motel. Deixa eu comer uma maçã pra ver se eu fico afim. Vamos. Na época tu namorava? Não lembro. Não, então... Não, sério isso. Eu tô falando Mas daqui sério. de Porto Alegre? Não, São Paulo. Mas aí que tá. Mas ó, agora vamos... Não, porque eu ia me... Gente, já foi. Isso foi coisa... Não. Ai, eu tô morrendo. Gisele, peraí. Silêncio. Gisele, ó, vou fazer uma CBAC. Gisele, você quer dar o seu gemido pro seu seguidor? Libera! Ela falou... É que nem a Pequena Lô. Vocês já viram aquele vídeo da Pequena Lô? Os vizinhos já reclamaram. A Pequena Lô fez um vídeo tão maravilhoso. Eu sou fã dela. E ela é uma pessoa com deficiência. Eu acho lindo o trabalho da Pequena Lô. Eu sou louca por ela. Inclusive, eu fiz uma música que fala sobre mulheres incríveis e eu botei a Pequena Lô na música. Consegue cantar um trecho pra gente? Cantar? Cantar. Não posso botar play aqui? Tem? Não, é porque ela tá no Spotify, gente. Adoro! Tá no Spotify. Qual é o nome? Eu sou porque nós somos. Ela fala sobre o poder feminino, porque
a gente vê muitas mulheres competindo o tempo todo. E a indústria faz com que as mulheres fiquem competindo. Sim. E a gente tava falando da Angélica, da Eliana. Era sempre, é a Angélica ou a Eliana ou a Xuxa? Gente, eu amava as três. E eu até gostava da Mara Maravilha também. Na época, mas hoje em dia... Parecida. Não, assim, sabe por que eu gostava da Mara Maravilha? Vamos ser sinceras. Porque ela era morena, eu achava foda que tinha uma mulher de cabelo preto. Eu me identificava com ela também, ela é bonitona. Então... Eu gostava da tiazinha. Gente, os anos 90! Quem sobreviveu? Os anos 90, quem sobreviveu os anos 90, olha, depois a gente tá tudo louco. Eu cantava a música da tiazinha na terceira série na aula, e a minha professora era evangélica, e ela ficava muito... Vinha o Chiclé, gente, muito brava comigo. O Chiclé que era... que era o Vini que cantava. Era piri. Mas essa é da Gretchen, isso é da Gretchen. Pronto, já entramos no concurso. Cantou a música da Gretchen e ganhou o concurso. Amo a Gretchen. Gretchen, te amo. Sou tua fã. Eu sou fã da Gretchen, eu acho ela foda. Ela é foda, ela é desconstruída. Ela é incrível, ela é incrível. Ela é assim, ó. Rompe padrões. Eu lembro que eu vi um vídeo dela na Fazenda, eu acho. Eu não acompanho a Fazenda, eu nunca assisti, mas ela tava falando sobre a carreira dela, sabe? E hoje em dia as pessoas, essa galera que vem agora faz piada e tal, mas vocês têm noção do que é a Gretchen se estabelecer naquela época? Era muito quando difícil. Não tinha internet pra divulgar pra tudo, e ela se estabeleceu como quando a mulher era pedida pra ser uma mulher recatada e do lar desde aquela época, e a Gretchen chegou e falou, recatada do lar, ou era totalmente um símbolo sexual. Isso. E somente um símbolo sexual. Só isso, nada além disso. Nada mais podia Como ser ousa falar disso que pensa? a essa mulher, porque ela é um símbolo sexual. É pra isso que ela serve, é pra isso que ela veio ao mundo, para ser um símbolo, um objeto. Pra ser usada. Nos anos 90. Nos anos 90, a banheira do Gugu, essas coisas. Gente, olha o Padre Marcelo sentado assistindo a mulherada de biquíni com o Van Damme pegando sabor. Sabe? Gente, assim, gente, quem sobreviveu os anos 90. Os anos 90 é apocalíptico, mas não me arrependo. Por isso que a gente tá... Eu adoro. E tenho saudade do orelhão, do cartão que a gente ia na ficha. Eu gostava de ir no fliperama. Eu gostava de ir no fliperama. Vai lá, acaba a bateria disso aqui, a gente faz o quê? Nunca foi pra Multissom, Banana Records, ouvir CDs do auge. Que aí tu botava o CD no negócio, claro. E aí tu ficava ali a tarde inteira, teu programa de final de semana, com ali, 10 anos, 11 anos de idade, era ficar ali ouvindo música. Ó, vou falar, a coisa que eu mais me sentia assim, nossa, olha como eu sou incrível, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Como eu sou discreta. Eu peguei o meu Discman, e aí eu tinha um casaco que eu usava muito, assim, era um moletom bem grandão, amarelo. Naquela época, como eu falei pra vocês, né? Eu não me via como uma pessoa, eu não me via como uma mulher. Então, desde os meus 10 anos de idade, mais ou menos, sofri muito bullying desde criança. Sofremos, minha querida. Sofremos. Desde que nasci, praticamente, eu acho. Isso. Desde os 10 anos de idade, eu comecei a usar roupas masculinas e extra G. Então eu me escondia. Pela gordofobia, que hoje a gente tem esse entendimento, né? Naquela época... Não tinha isso. Não fazia ideia. Como entendeu? pra gente, como eu digo, que desde sempre eu sofro, a Gisele também. Enquanto mulheres com deficiência, capacitismo, a gente tem um episódio aqui na Acessibilidade em Alta falando sobre capacitismo. Nós sofremos capacitismo todos os dias, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E isso pode ser entendido como bullying ou qualquer outro conceito, mas nós sofremos preconceito todos os dias, por não sermos mulheres consideradas dentro do padrão dito como normal. Mas sabe que eu tinha o combo, né? A Ana falou sobre a questão do sobrepeso. Eu era, além de baixa visão, eu sempre fui gordinha. Sempre fui cheia. Então era a gordinha vesga lá. Então a gente não tinha... A gente se sentia... essa palavra, Gisele. Foi tão dolorida pra mim na adolescência e na infância ser chamada de vesga. Que eu nem... Essa palavra ela é uma das palavras que me soa de uma forma muito agressiva. Mas é bem assim que eles falavam mesmo. Até pra quem é sensível, a peço vesguinha. desculpa.
Peço desculpas, Mas eu era isso. acho que, por mais que a gente tenha que pedir desculpas por trazer esse gatilho, É. eu acho que é importante as pessoas terem acesso ao que nós vivemos quando criança. Porque a violência que a gente recebe hoje já dói muito. Sim. Hoje, nós aqui, nós as 3 estão acima dos 30. Sim. A gente continua sentindo dor pelas coisas que a gente ouve. Então, quando uma criança ouve esse tipo de coisa, isso machuca num nível tão absurdo. Isso destrói tanto a autoestima daquela criança que acontece isso. Eu demorei anos para conseguir entender que eu era uma pessoa. Eu também. Porque eu me escondia o máximo possível. Então Sim. eu usava roupas de um homem Isso. extra G quando eu tinha 10 anos de idade. Era sempre moletom, casaco largo. capuz. A camisetona, Isso. que é de manga curta, a manga ficava como se fosse manga comprida pra mim. Então, nossa, eu entrei pra falar de uma coisa muito engraçadinha, nós entramos num negócio sério pra caramba, mas eu acho que é sobre isso que é importante. Mas enfim, eu peguei meu Discman naquele moletomzão, e aí eu cortei um furo no meu bolso. E aí eu botei o Discman dentro do meu bolso, e eu botei os fones por dentro daquele furo, então eu ficava ouvindo música no meio da aula. Eu ficava ouvindo o meu CD dos Backstreet Boys. Ai, maravilhoso. Backstreet, Ai, gente, mas enfim, do que a gente... Do YouTube, né? No YouTube. a gente já foi indo foi. e foi desenvolvendo. E a gente entrou desculpa. num ponto que eu justamente quero chegar contigo agora, que é este, Ana. Nós precisávamos entender, assim, como tu iniciou, brevemente, como tu iniciou no YouTube. Ai, desculpa não ter sido breve. Mas É o não, TDAH. brevemente eu Perfeito. quero dizer que não deu para abordar toda a tua história, mas que a gente já sabe que tudo começou por um mochilão na Europa, onde tu precisava se comunicar com o mundo, com as pessoas, e foi a ferramenta que tu encontrou e que isso te encorajou a Total. falar e a ser tu mesma. Sim, E exato. aí a gente vem construindo um caminho até falar e pensar na projeto, né? parte da autoestima, da saúde emocional, do projeto Ana Gostosa, que foi um projeto de luta teu também, e isso está relacionado ao que tu estava falando aqui agora, né? De talvez todo o bullying que tu tenha sofrido, ou de preconceitos que tu tenha vivido, que te levou a buscar pelo projeto Ana Gostosa. Se hoje, se tu puder explicar o que é esse projeto, se ele foi bem sucedido pra ti, Foi. e se hoje tu te 100%. orgulha dele, ou se tu te arrepende. Não, eu me arrependo. Eu me arrependo, talvez, de ter... Internamente, isso não foi uma coisa divulgada, né? Internamente, eu coloquei... coisas que a gente só aprende conforme a vida vai acontecendo, né, gente? Experiências. Eu coloquei no projeto Ana Gostosa a maior importância da minha vida. Porque aí eu fui de um extremo para outro, né? Então, assim, antes eu botava todo mundo na minha frente. E aí, quando eu botei o projeto Ana Gostosa, eu botei o meu corpo acima de tudo da minha vida. Quando eu voltei da Europa, eu tinha decidido não fazer mais vídeo. Só que os meus seguidores pediram para eu continuar. Não, Sim. continua, a gente adora, continua. Na época eu viajava ainda por causa da arte marcial, a gente ia para vários lugares fazer curso, dar aula e tal. Mas eu terminei meu relacionamento e foi quando eu me mudei para São Paulo. Que foi muito difícil, assim, foi muito mais difícil do que, vou decidir subir um vídeo. Foi um momento que eu falei, não, realmente, essa vida que eu tô agora não é a vida que eu quero viver. Então, eu terminei meu relacionamento, eu tive que me despedir dos meus alunos, que eram a coisa mais importante da minha vida. Então, até agora, assim, pra vocês terem noção, eu fui tomar um café lá no Rio de Janeiro com uma aluna minha, que nós não nos víamos, a neta dela começou a fazer aula comigo com 8 anos de idade. Ela tá com 24 anos de idade hoje em dia. Nossa. E a gente continua tendo um contato muito sincero, porque o amor que a gente tinha entre mestre e aluno era real. Sim. Então é aquilo que eu te falei, às vezes tu pode amar enlouquecidamente uma pessoa e é uma relação tão forte quanto qualquer relação que a gente vê romantizada, de o único amor verdadeiro é ou família ou amor de casal. De casal. Não, amor de amizade, amor de cumplicidade, de companheirismo, é um amor tão forte quanto. E foi muito difícil me despedir dos meus alunos. Mas foi um momento que eu decidi, o gatilho foi o falecimento do meu tio, do tio Gringo. E o tio Gringo foi dentro da minha família, que era quem praticava bullying comigo. Então eu sofria muito bullying dentro de casa. Dentro de casa. Mais pesado, machuca mais.
ele era o único que me defendia. Ele era o único que dizia assim, a Ana ainda vai conquistar lugares incríveis, a Ana ainda... Nossa, Vai. Não, é que o meu tio faleceu vindo de um câncer também. Pois Então, então. eu acho que nós temos muitas coisas que nos unem. Esse comentário se dá porque anteontem, né, o dia que antecede essa gravação, que é dia 27 de outubro, dia 25 Deixa eu de estender a mão pra ti também. outubro, Vamos dar uma... a minha mãe se despediu da gente também por um câncer, um diagnóstico muito rápido de apenas 4 meses aí que pudemos lutar e entendemos que seria o momento da partida dela, e faz 2 dias e a gente tá aqui firme e forte em homenagem a ela, que me incentivaria a estar aqui e que foi uma grande mulher, uma homenagem a ela, justamente porque ela foi uma profissional, pedagoga, psicopedagoga, que influenciou, incentivou muitas crianças com o estilo de educação dela, com o estilo de vida também. Ela tinha um sorriso contagiante e foi uma mulher, Ana, que foi muito, muito pobre. Ela veio de uma situação de vulnerabilidade extrema e ela obteve a formação superior em pedagogia, conseguiu conquistar um concurso público, então se tornou uma educadora da rede municipal de Porto Alegre, mas foi uma mulher que a vida inteira se preocupou com a beleza. Ontem a minha irmã falou isso, que a minha mãe dizia, ela morreu com 61 anos, muito nova e muito bonita, muito bonita. Ela foi Miss, modelo e muitas coisas. E ela dizia pra mim assim, Gi, eu não quero ficar velha, eu não quero morrer velha. E ela não morreu velha, ela morreu linda e jovem, sem rugas e sem flacidez e tudo que ela se preocupava tanto, que não necessariamente deve ser uma preocupação, mas que ela se preocupava tanto para ela. Então, assim, ela passou uma vida inteira se preocupando com a beleza, se preocupando em ser bonita. O importante para ela era ser bonita. E sem entender o impacto disso, por muitas vezes a minha irmã sofreu a luta contra o peso uma vida inteira. Ela é uma educadora física e até hoje ela sofre da compulsão alimentar, da bulimia e outras questões que ela luta muito, mas que vem também pela criação que a nossa mãe nos deu, de que nós tínhamos que ser magras sempre e bonitas sempre. E o maior orgulho da vida dela não foi me ver formar na faculdade, foi me ver ser Miss Brasil com deficiência visual. Que a minha filha foi Miss, então era uma luta, um entendimento, uma busca pelo um padrão de beleza que também consumiu a vida da minha mãe. Ela foi ensinada a isso, Ensinada a isso. E quando eu falei isso, justamente eu lembrei da educação que ela teve pela minha avó e assim sucessivamente. Então a gente vai rompendo padrões. Hoje eu sou mãe e tento trazer outros princípios para minha filha, outros valores para minha filha. E não necessariamente cumprir o tempo todo um padrão de beleza dito pela sociedade como o belo, como o bonito, porque a gente apoia aqui a diversidade. E beleza é diversidade. Era isso que eu ia falar agora. Eu acho que a diversidade é o que a gente tem de mais bonito. Se as pessoas fossem todas iguais, ia ser uma tedioso. Coisa... Não, aí que tá. Não ia ser só tedioso. A gente não ia conseguir se identificar, gente. Claro. Se todo mundo é igual, a gente não consegue diferenciar quem é quem. Então a diversidade é uma das coisas mais lindas do mundo. E quando esse meu tio faleceu, antes dele falecer, eu visitei ele no hospital e ele dizia pra mim, quando é que eu vou te ver na Europa, hein? Eu falei assim, tio, eu tô com passagem comprada pra daqui a 2 semanas. E aí ele, eu sempre soube. Aí eu fui, fiz um mochilão, voltei. A gente conversava muito pelo Twitter, enquanto ele tava no hospital e eu já tava em São Paulo, a gente conversando. Aliás, antes de ir pra São Paulo, a gente conversando. E quando ele faleceu, eu falei, não, eu tenho que honrar o que o meu tio esperava de mim. Então aí foi esse momento que eu decidi ir embora. Eu fui para São Paulo, fui com R$500 no bolso, paguei uma pensãozinha que eu dividi a casa com mais 12 mulheres, não tinha nem janela no meu quarto, foi assim, e tudo isso eu mostrava. Eu chamava meu quarto de Quá, porque eu falava que não era grande. E a cozinha de Cos? A Cos veio do Quá. A Cos veio do Quá. A Cos veio do Quá, porque o Quá, ele não era grande o suficiente para ser um quarto.
Os meus colegas de quarto de trabalho me chamavam de cativeiro. Eu disse, como é que tá o cativeiro aí? Porque não tinha, era uma cama de solteiro, um roupeirinho, e pra eu saber se tava frio ou quente, eu tinha que ir lá na frente e voltar. E quando eu tava nesse processo de mudar tudo, eu pensei, olha, eu vou mudar o meu peso também, eu vou mudar o meu corpo, eu vou ser uma pessoa saudável. Só que naquela época, isso era 2000 e eu cheguei em São Paulo na virada de 2011 para 2012. Naquela época não se falava muito de saúde mental. Naquela época, saúde era ser magro, né? Sim. Atlético. Exatamente. Aquela seca, ou era atlético, ou era um modelo. O Orkut tinha até o biotipo que a gente selecionava ali. Dizia atlético magro. Exato. Tinha. É a caura da vida. Então, eu comecei a fazer reeducação alimentar, comecei a malhar, consegui parceria para fazer exercício e tal. Suplementos também te apoiaram. Tudo. E eu emagreci 38 quilos diante das câmeras. Então, aí que tá. Isso é o mais louco, né? Eu emagreci tudo aquilo, eu tava me sentindo aceita, digamos assim. Então, eu usava as roupas mais justinhas, eu usava tarará. Mas você tava te sentindo bem? Eu tava me sentindo horrível. Eu me olhava e me sentia muito feia. Eu lembro que eu tinha um namorado na época, e aí ele tava abraçado em mim, a gente tava de frente pro espelho, e eu já tava magra, e aí eu falava assim, magra, né? Eu tava com 79 quilos, mas pra mim aquilo é bem magra. Aí eu falava assim, tu me acha gostosa? Aí ele, como assim? Não tô falando bonita, não tô falando assim, tu acha que eu tô gostosa? Tu acha que é minha cintura? E eu ficava buscando essa aceitação. Nossa, gente. Muito insegura. Então, como a vida, ela tem essas... Eu falei, né? O roteirista da vida, ele é muito sarcástico e ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Eu sofri um estupro em São Paulo. E foi o que me fez voltar de São Paulo para Porto Alegre. Então, como eu tava me sentindo super gostosa, eu falei, agora eu vou pegar geral. Sendo que eu já pegava geral antes, mas tudo bem. E aí enfim, eu tive aspas, sorte de o cara ter me drogado. Então, eu não lembro do que aconteceu, não foi uma violência como essas que as mulheres sofrem. Que tu registra na mente, tu não estava tipo caminhando assim, na rua e foi atacada. Eu não sofri, tipo, ele me encheu de porrada, não sei o quê. Mas... continua, tá dentro daquele espectro da violência, né? Claro, é a violência que o cérebro não lembra, mas o teu corpo registra. Sim. Então, eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu não consegui ter relação com ninguém. Eu beijava os caras, amigos meus, assim, e na hora do vamos ver, eu começava a chorar. Claro. Não, eu começava a chorar. Sim. Não vou conseguir. E isso fez eu voltar pra Porto Alegre. E isso foi em metade de 2013. E aí, o meu conteúdo... ele ficou... Foi aí que eu entrei e comecei a falar muito de feminismo. Peraí. Tomar um gole aqui. Eu comecei a falar muito de feminismo, porque antes disso acontecer comigo, eu era antifeminista. Eu falava assim, essas feministas falam essas coisas, porque essas feministas não sei o quê, sabe? E depois que aconteceu isso comigo, eu fiquei, gente, então é disso que as feministas falam. E o feminismo foi um cobertor que me abraçou, e aí eu percebi que tudo que eu sentia, essa inadequação do meu corpo, essa coisa de que eu tinha que servir todo mundo, era porque o machismo tá tão, enraigado na sociedade. A sociedade patriarcal é tão violenta com a gente, que faz com que a gente não perceba esse poder incrível que a gente tem. E as mulheres incríveis que nós somos. Porque a gente tá sempre querendo entrar num padrão, tá sempre querendo agradar alguém. O que é reconhecido também como violência de gênero. Violência de gênero. E foi isso. E aí o meu conteúdo entrou muito nessa seara. Então eu fiquei assim, bem estabelecida como uma youtuber feminista. Mas o meu conteúdo começou a ficar muito pesado, assim. Começou a ficar muito, eu só falava disso e tal. A vida foi acontecendo e na pandemia... eu engordei todo o peso de novo, porque eu entrei em uma depressão muito profunda, porque eu já tinha sofrido várias coisas no Rio de Janeiro, se vocês quiserem a gente entra depois nesse assunto, mas quando chegou a pandemia eu pensei, ok, não tenho mais força, não tenho mais como seguir em frente, e eu engordei uns 40 quilos. Só que eu decidi uma coisa, eu acho que a vida nos dá oportunidades da gente curar certas coisas. Sim.
Então eu decidi que mesmo com esses 40 quilos a mais, eu ia dar todo o amor possível que eu podia pra Ana criança, Pra tu mesmo. e pra Ana adolescente, e pra Ana antes do Projeto Ana Gostosa, porque essa Ana não entendia que o corpo não é tudo. Essa Ana achava que o corpo... E foi o período ali do Projeto Ana Gostosa, foi o período que eu pensei assim, nossa, é isso, agora eu atingi a felicidade, mas eu me olhava no espelho e eu não entendia por que eu não... Sabe, era uma coisa assim, eu cheguei aqui, mas eu não tô feliz, eu cheguei aqui, mas eu não me acho bonita. O que tá acontecendo? E aí eu decidi, não, eu vou continuar, eu vou dar o amor para essas meninas. Então, eu vou usar roupa justa, eu vou usar um cropped igual, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou usar o biquininho de alcinha. Botar o pão de açúcar pra jogo. Botar o pão de açúcar pra jogo, explicando, pão de açúcar é quando eu tiro foto da minha bunda. Adorei, adoro. Que eu tirei uma foto lá e eu botei assim, pra quem não sabe, o pão de açúcar fica no recreio. E aí era uma foto da minha bunda. Ai, gente. Mas fazer isso é uma forma de pedir desculpa para essas meninas que eu fui e dizer que elas merecem todo o amor do mundo e elas merecem isso. Elas merecem ser quem elas querem ser. Então, quando eu refiz todo o meu site e no fim do site eu falo, e agora? O que eu vou fazer agora? Agora eu quero honrar todas as Anas que eu fui. Inclusive, a Ana do Projeto Ana Gostosa, que ela também não entendia que ser gostosa é um estado de espírito. Perfeito. Entende? Então, eu demorei muito pra saber isso. Exatamente. Muito, ser gostosa não muito. tem nada a ver com ser malhada. Isso. Entendeu? É um estado de espírito, é você ter a sua confiança. Perfeito. E agora que a pandemia passou e que finalmente a minha vida... Deus, isso não é um desafio. Eu não tô te desafiando pra me mandar mais coisa, tá? Mas agora segura, por favor. Me dá, assim, pelo menos uns 2 meses de tranquilidade. Queremos. Todo mundo. Por favor, é um pedido nesse momento. Agora que aparentemente a minha vida... Pelo menos eu sei que eu vou ficar naquele apartamento, porque eu me mudo muito. Eu vou ficar naquele apartamento. Adorei a decoração, inclusive. Obrigada. Tudo eu faço. Voltou pra Porto Alegre. Tudo eu que faço. Agora que eu voltei pra Porto Alegre... Estou num apartamento, estou morando sozinha, depois de 7 anos pulando de casa em casa. Que tu fica sem saber muito onde é que tu pertence. Tu tá na casa do fulano, na casa do fulano, na casa do fulano. Agora que tô eu e a Paçoca naquele apartamento... Que é a gata. A Paçoca é a minha gata. Aqui somos lovers. É uma gatinha cinza listrada, ela tem uma bolinha branca no peito dela, que a gente brinca que é o colar de pérola. Só que ela tem uma personalidade, ela é muito brabinha. A minha também. E eu amo que ela é muito braba. Eu também. Eu acho gata do mato. Eu acho o máximo que ela é braba. A eu minha acho o máximo. Fafá é maravilhosa, ela só gosta de mim. A Paçoca também. E eu digo, ela só gosta de mim. E até porque o que eu gosto da Paçoca é assim... o carinho é quando ela quer te dar carinho. Isso. Não é quando tu quer dar carinho pra ela. Por isso que eu amo gato. Gato, no geral, é maravilhoso. Eu moro na casa da minha gata. As pessoas dizem que pessoas que não conseguem gostar de gato, que existem, né? São as pessoas que não entendem que o amor não se controla. Perfeito. Então, um gato, tu pode amar o máximo possível, mas tu não controla quando ele vai te dar o amor. Porque a liberdade é a maior coisa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de liberdade. Aquariana, né, amiga? Aquariana, amiga! Relacionamentos muito complicados por conta de liberdade. Mas é isso. E aí, agora que eu acho que as coisas... Pelo menos eu sei que eu vou ter 1 ano naquele apartamento. Eu vou conseguir voltar a cuidar da minha saúde, só que com um entendimento completamente diferente. E eu acho que foi isso que Deus quis me ensinar nessas andanças todas, que tudo foi... quem me acompanha, tem gente... me acompanha desde 2013, tem gente que me acompanha desde 2010. Essas pessoas viram essas andanças todas. Então eu acho que agora eu consigo cuidar de mim porque eu quero cuidar de mim. E não porque eu quero que o meu corpo agrade fulano, porque eu compre tal roupa. Hoje em dia as roupas maiores estão mais acessíveis. Antigamente, naquela época, uma roupa grande era tudo com cara de capa de sofá de vó. Nossa, sim. Né? Era tudo, assim, uma menina de 18 anos que é gorda se vestia como uma senhora de 70. Não, e hoje nós temos realmente movimentos muito mais estruturados e divulgados em torno da diversidade.
Claro. Em torno da mulher, da pessoa gorda, da pessoa com deficiência, da pessoa em outra condição, qualquer que seja, e tudo com o objetivo de desconstruir esses padrões que antes nós falávamos aqui. E o que as pessoas não percebem é que você ter uma roupa maior é também um projeto muito grande de inclusão. É aquilo que eu falei das pessoas que são excluídas de uma forma invisível. O neurodivergente, ele vive num... A gente que é neurodivergente, a gente vive num mundo paralelo, num mundo que... A gente tá num mundo que... É o teu próprio não mundo. Não, vocês e pessoas com deficiência, a deficiência que for, sabem que o mundo não é feito para pessoas com deficiência. Não. Sim. Assim como o mundo não é feito para pessoas neurodivergentes. E quando a gente vê a indústria das roupas não terem roupas grandes, isso é uma exclusão tão grande porque afeta todo o psicológico de uma adolescente. Nós mulheres, a gente já tá mais empoderada, a gente já tá mais forte, a gente já passou por muita coisa. Muita coisa. Agora uma adolescente... Que está em plena construção e formação. Exato. Tu vai entrar numa loja e vai pensar assim, pô, não me encaixo aqui, onde é que eu me encaixo? Se eu não consigo uma roupa que entra na minha perna, o que eu vou conseguir pra mim? Se eu não consigo nem vestir uma coisa que eu quero. O mundo não é pra mim. E a partir desse pensamento limitador, a gente começa a limitar tudo e aceitar o que a gente recebe. Aceitar o que a gente recebe de roupa, aceitar o que a gente recebe de emprego, aceitar o que a gente recebe de amor. A gente acha que a gente não vai conseguir nada além disso. E passa a assumir uma posição extremamente inferior na sociedade. Voluntariamente. Voluntariamente, exatamente. Então, eu acho que... E aí a gente tem uma questão de saúde pública também. Exato! Que é toda a dificuldade que a gente já conhece sobre a saúde mental. E que afeta mulheres, e principalmente mulheres que sofrem preconceito. É isso. E eu falo muito abertamente sobre essa questão do peso. Durante muito tempo, pessoas do movimento gordo me trucidaram. Falaram assim, não, agora que a Ana emagreceu, ela traiu o movimento e tal, não sei o quê. Mas, quando a gente consegue correr daqui até ali sem quase morrer, ou a gente consegue ter uma noite de sono, tranquila, respirando, sabe? Não tem nada a ver com sociedade, não tem nada a ver com se achar bonito ou se achar feio, tem a ver com como o teu corpo funciona. Saúde física, né? Então, assim, eu cheguei a um ponto que eu decidi que eu não quero mais agradar todo mundo. Se querem não gostar do que eu tô falando, podem não gostar, eu tô aberta a isso, eu acho que é até bom, quanto mais discussão a gente tiver, melhor. Mas, sim, o meu objetivo agora é voltar a cuidar da minha saúde, porque eu quero voltar a conseguir jogar vôlei, sabe? Nossa, eu quero conseguir andar de bicicleta, andar lá da Cidade Baixa até aqui, sabe? E isso não tem nada a ver com me sentir bonita ou não. Não tem nada a ver com espelho. Exato, é por dentro. Sim. Por dentro. Eu acho que a internet hoje, infelizmente, se tornou um debate muito superficial. Eu acho que ela tá cruel também. Porque ou tu é uma coisa ou tu é outra. Não tem como ser outra, muitas. Porque assim, nesse campo do corpo, ou tu é extremamente magra, ou tu é extremamente grande, o meio termo fica ali, então tu não te decide. É a mesma coisa com a política. Eu sigo muita blogueira de beleza, porque eu ainda tenho uma dificuldade de aceitação. Eu te vejo falando assim, eu quero chegar nesse nível. Juro, eu ainda quero, porque eu tenho muito bloqueio, a gente sabe. Eu tenho muito bloqueio ainda, bastante. Às vezes eu fico pensando assim, pô, por que eu tô fazendo isso se eu gosto de mim assim? Então eu procuro na internet alguma coisa que faça validar o meu pensamento. E é muito difícil de achar. Porque porque tu vê aquelas notícias, a mulher que é grande demais, ela está divulgando que a gordura é saudável e não pensa nas doenças que a pessoa... Não, ela só quer ser assim. E aí que tá. E também é muito difícil de a gente se identificar. Encontrar uma pessoa que faz, nossa, eu sou isso, né? E às vezes as pessoas nos exigem uma coisa. Já teve gente que me olhou e falou assim, mas por que tu quer emagrecer de novo? Brabas comigo. Sim. Aí eu falei, não, gente, eu já vivi uma vida obesa e sedentária, eu já vivi uma vida saudável e tô de volta nesse estado que eu tô. Eu sei como eu gosto de me sentir. Sim, eu estou em desconstrução. Mas eu querer isso não significa que eu não... E isso é uma coisa que eu faço questão. Não significa que eu não estou me amando.
Porque as pessoas, não... Teve uma vez eu tava conversando com uma menina, eu falei, não, agora que eu tô gorda, dela, que isso, tu é linda. Eu falei, Não precisa. Não, aí que tá. Validar Aí minha que tá. beleza. Eu não falei que eu tô feia. Aham. Eu não, em nenhum momento falei assim, ai, porque agora que eu tô feia, que isso? Mas é o que a gente fala sobre É. ter a deficiência, Ana, que tu não tem ideia de quanto a gente ouve. É exatamente isso. A minha mãe dizia, né? Minha filha tem deficiência visual. As pessoas diziam pra ela, ai, que pena, ela é tão Nossa. bonita. Gente! Sim, sim. No Que supermercado, isso? na fila, uma vez uma senhora discutiu porque eu estava na preferencial. Eu disse, senhora, eu tenho deficiência visual. Ela, ai, que pena, minha filha, tu é tão bonita. Pelo caralho, eu sou assim, a Não, vida me O trouxe que tem nesse a ver lugar. com a beleza Entende? que se desvincula Não da tem nada a deficiência? ver. Mas, Ana, daí eu quero, porque a gente vai se encaminhar logo mais para a reta final aqui da nossa Ai, por gravação, que tá tão infelizmente. bom? Senão a gente vai a noite inteira aqui e Tá. o freezer Nossa, estragou agora e a que eu vi, cerveja tá. não gelou. E a gente quer tomar cerveja gelada, então. Sextou, né, galera? Sextou, Tá, vamos lá, a vamos galera lá, que vamos lá. peça aqui nos comentários Vamos lá. uma parte 2 do episódio Acessibilidade em Alta com Ana de César. Eu venho. Porque tem muito assunto, mas eu quero linkar justamente todo esse nosso assunto e essas falas de agora, de como isso te inspira e te inspirou para a arte, para produzir conteúdo artístico e que eu sei que tu tem muitos disponíveis, se tu puder de alguma forma nos falar ou Tá. restar algo aqui, será um prazer imenso para o nosso público e para a gente que aqui conversa contigo. Eu fiquei muito feliz quando tu falou assim, ai, posso te descrever como artista? Eu falei, por favor, né, vai, faz como tu É quiser. que tu és uma artista que faz arte com as artes que a vida faz com a gente. É isso, eu acho que, bom, há boatos de que eu fui concebida num palco. Minha mãe, ela fazia teatro de bonecos e meu pai fazia trilha sonora. Então, Rolou ali mesmo! boatos, não sabemos, boatos não confirmados. Competição de gemidos. Boatos não, mãe, desculpa, boatos não confirmados. Mas, eu cresci num ambiente de arte. Então, assim, minha mãe, durante muito tempo, quando eu era da idade da Agatha, ela fazia... A Agatha é minha filha de 3 anos. Ela fazia animação de festa infantil vestida de palhaço. Eu já então... fiz muito. Então as pessoas Muito. olham, ai, que medo de palhaço. Não, pra mim, palhaço é minha família. Eu acho a coisa mais linda e artística e poética do mundo quando eu vejo uma pessoa vestida de palhaço. Uma pessoa ter coragem de ser um palhaço é tu desconstruir tudo que a sociedade espera de ti. Eu sou em palhaça. nome- E Sério? atriz Ai, viu? Tu é infantil. maravilhosa? Ai, gente, então, isso tudo se aplica a ti. Eu acho lindo a arte de ser palhaço. Eu ainda quero achar... Meu professor de teatro, meu diretor de teatro, ele dizia, tu tem que achar o teu clown. Tu tem que Clown. procurar o teu palhaço. Uhum. Eu falei, pô, mas já sou uma palhaça naturalmente. Não, tu tem que desenvolver o teu alter ego palhaço. Ai, tá bom. Então eu cresci nesse ambiente. Eu sou percussionista, sou baterista, mas eu nunca tinha feito assim, ah, não, agora eu vou fazer arte. E eu não tinha coragem de mostrar, porque assim, como eu falei pra vocês, a internet é uma coisa muito de aparência, né? Então tá todo mundo bem, é todo mundo rico, é incrível como é todo mundo cheio da Não tem grana. nada Tudo defeito. instagramável. Tudo, vamos num bar instagramável. A comida é uma bosta, mas tem uma parede bonita. Ah, vai, sabe? Enfim. Aí, quando eu estava no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu tive coragem de botar um poema meu escrito assim com... Eu tinha já botado um poema escrito que se chamava Mamãe Palhaça, em homenagem à minha mãe. Mas foi um poema bem bobinho e tal. Isso foi quando eu estava em São Paulo. No Rio eu fiz um poema em homenagem a Marielle Franco. E esse poema... Maravilhoso, impactante, que viralizou. Exatamente. Foi um poema que, assim, eu escrevi num momento de muita dor, porque eu tinha decidido me matar naquela noite. Eu tava sofrendo muito, eu não tinha força pra nada, e eu decidi, não, hoje eu não quero... A partir de hoje eu não quero mais estar aqui. E, enfim, aconteceram várias coisas, eu me distraí, graças a Deus, Deus me deu TDAH. A luz piscou, assim, e aí eu comecei a pensar em outras coisas e aquela vontade que era latente diminuiu. E aí, quando eu vi a notícia da morte da Marielle, eu fiquei muito dolorida. Do assassinato da Marielle. Do assassinato, da execução da Marielle. Eu fiquei muito dolorida porque nós, mulheres, a gente sente a dor de todas. Então, bateu numa, todas nós apanhamos. Estuprou uma, todas nós somos estupradas. Matou uma, mata uma parte de todas nós. Calou uma, calou a voz de todas. Exato. Exato.
Então eu escrevi esse poema e eu falei, nossa, esse poema tem que ser uma homenagem para ela, né? E aí eu pensei, eu quero publicar esse poema. Mas eu não queria botar o meu rosto, porque eu sou uma mulher branca, a Marielle é uma mulher preta, e eu não queria nem que passasse pela cabeça das pessoas que eu estava me apropriando dessa tragédia. Então, eu fiz um poema só com... e aí, Gi, veio uma coisa muito importante. Quando eu te conheci, eu vi o quão importante era a acessibilidade dentro dos meus vídeos. Então, não só para pessoas cegas, mas para pessoas surdas também. Então, eu fiz uma série de vídeos de poemas que eu fazia uma interpretação com a voz, mas eu precisava que essa mesma interpretação fosse visível para as pessoas que não escutam. E esses vídeos estão disponíveis pelo YouTube. Exatamente. No canal Tá e Daí. Exatamente. Sim. Aliás, o canal não se chama mais Tá e depois. Daí. O canal agora é Ana de César. Ah, não tá tem só mais Ana Ana. de César, Isso. tá. Então, pelo canal Ana de César aqui no YouTube, que estará na descrição desse episódio do podcast. Junto com o arroba dela no Exato. Instagram. Vou deixar tudo pra vocês ali embaixo. Então, eu queria declamar o poema, mas eu queria que as pessoas surdas sentissem o que eu estava falando. gente. Sim. E na voz, eu queria passar a emoção que eu estava passando no vídeo. Conhecer a Gisele foi uma coisa uma divisão de águas muito grande na minha produção de conteúdo. Eu já tinha convivência com pessoas com deficiência. Tem uma história muito linda com o Everton, que é um menino com deficiência visual. Ele era meu colega de faculdade de música. E ele tocava violão, assim, coisa mais linda. Tocava piano. E aí eu lembro uma vez que eu cheguei na sala de aula, ele tava tocando Stairway to Heaven. Tava tocando Stairway to Heaven. E tava a coisa mais linda. E aí eu fui falar com ele. Eu falei, nossa, Everton, coisa mais linda. Coisa incrível. Aí ele virou pra mim assim, nossa, tu é filha da professora Ana Carolina? Aí eu fiquei chocada. Porque, assim, eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe. Então, lá em Passo Fundo, as pessoas me paravam e perguntavam se eu era filha da minha mãe. Porque elas viam que eu era parecida com ela. E o Everton, com deficiência visual, virou pra mim e perguntou se eu era filha da professora Ana Carolina. E aí eu fiquei assim, como assim, Everton? Eu sou. Aí ele, não, porque ela foi minha professora. E o timbre da tua voz tem um timbre muito parecido. Perfeito. Normal. Normal. Gente, eu achei aquilo tão incrível. Normal. E eu juro que eu acho que aquele foi o momento pra mim, conhecer o Everton. Espero que ele esteja muito bem, porque eu perdi contato com ele. Porque eu acho que todo mundo... Tem pessoa que é capacitista porque é ruim, e tem pessoa que é capacitista por ignorância. Por ignorância. Tem pessoa que é racista porque é ruim, e pessoa que é racista por ignorância. De quem é capacitista por construção. é por ignorância. Machista, homofóbico. Eu acho que tudo isso, a partir do momento que a gente decide... Exato. A partir do momento que a gente decide se educar para não ser mais assim, é sempre um momento válido. Eu acho que todo mundo tem tempo para deixar de ser uma pessoa escrota. Sim. Deixa eu falar de uma forma mais meiga. Todo mundo tem. Todo mundo... Não precisa usar formas meigas. eu acho Sempre que há tempo pra deixar de ser babaca. E quando... Exatamente. Eu tive um vídeo que eu fiz que eu falava, você não precisa ser babaca pra sempre. Não tem problema ter sido babaca. Todo mundo foi babaca. Eu fiz piadas machistas nos meus vídeos. Entendeu? E eu só fui entender o quão horrível eu tava sendo para comigo depois que aconteceu em São Paulo. E quando eu conheci o Everton, foi um momento que virou esse lugar de pena que as pessoas olham as pessoas com deficiência. Quando o Everton falou aquilo, eu falei assim, que cara incrível. Como é que eu, em algum momento, pude olhar pra ele com... Ai, tu vê, né? Então. Que triste. É tão bonito, Manoché. Será que não tem cura? Mas, Ana, olha que engraçado que eu refleti agora, né, sobre isso. Eu sempre fui tua fã, desde que te conheci pelo YouTube. E tu, como eu era uma espectadora tua, tu não sabia quem eu era, porque eu estava por trás, né, te assistindo, mas eu sabia quem tu era. Porém, eu não tinha condições de te encontrar ou te reconhecer na rua, por não enxergar. A primeira vez que eu te encontrei, quem te reconheceu foi meu ex-marido na época, que já sabia que eu gostava muito do teu trabalho, te acompanhava. Ele te viu e disse, né, a menina do YouTube que tu gosta e tal. Te chamamos, eu te abracei, foi emocionante. A partir disso, Ana, que tu me conheceu como tua fã,
A famosa era tu, a fã era eu. Mas quem passou a me reconhecer na rua foi tu, porque eu não enxergava. Então, depois disso, inclusive, a gente só tá aqui porque a gente Agora se encontrou. sou eu, já falei. Mas assim, a gente se encontrou no shopping uma vez, a gente se encontrou no Parcão, aqui em Porto Alegre uma vez, a gente se encontrou no bar. Todas as vezes, quem me reconheceu e falou comigo foi tu. Então, isso é divertido, porque tu tem uma fã que não enxerga, ela não vai te reconhecer, então tu tem que ali se identificar. Isso é muito Fora necessário. as vezes que tu passou por mim e disse, não tô afim de dar oi, vou fingir que não tô aqui. Imagina! A gente não Meu vai Deus, pensar. essa pessoa Eu faço isso. Quando eu passo por um amigo cego que eu não quero dar oi, eu finjo que eu não tô ali. Mas aí vocês têm lugar de fala, Lugar vocês de podem. fala. Vocês podem. Se eu fizer isso, vai ser muito horrível e eu não vou me perdoar jamais. Mas foi Não, maravilhoso. mas eu, assim, ó, mesmo nessa... Eu jamais faria isso contigo. Eu sei. Mas com outras pessoas faço Deixa muito, abaixo. inclusive. Deixa abaixo. Pessoas que eu não quero dar oi, faço muito, inclusive. Faz de Mas, conta que Ana, não faz. Mas enfim, gente, Só maravilhosa. só finalizando do vídeo da Marielle. A construção desse vídeo, ela vinha muito. Eu lembrava de ti, eu pensava, não, eu tenho que fazer um vídeo que ele tenha impacto só pela voz e ele tenha impacto só pela imagem e que junto, pra quem enxerga e pra quem ouve, ele vai ter outro impacto, entendeu? Eu acho que a arte, ela é isso, ela tem que ter... cada pessoa tem que experienciar a arte da sua forma. Então, o vídeo ele tem que ser interessante, o conteúdo, a obra, ela tem que ser interessante de diversas camadas. E o vídeo da Marielle foi uma coisa que eu fiz de forma muito sincera, muito dolorida. Pra gravar, gente, eu botei um edredom em cima da minha cabeça, tá? Peguei uma lanterna, eu não lembro se eu tava com uma lanterna, não, isso foi em Erechim pra gravar outra coisa. Eu peguei a lanterna do meu celular e apontava pro caderno, pra poder ler o que eu ia falar. Porque eu morava com mais 2 meninas, eu tava gravando às 3 da manhã e não podia ter eco. Então vocês imaginem eu gravando aquele poema extremamente dolorido embaixo de um edredom na minha cama, assim, falando, porque eu queria esse impacto. E tu consegue agora recordar do poema pra transmitir aqui? Vou tentar. Vamos ver, calma. Só finalizando, publiquei esse vídeo às 6 da manhã. Fui dormir. Quando eu acordei, esse vídeo estava sendo compartilhado por muita gente. Inclusive por mim. Esse vídeo me deu uma sensação muito dicotômica, porque eu estava sentindo muita dor com a morte da Marielle. Porque foi uma das coisas mais horríveis que eu acho que como sociedade a gente viveu. Foi muito pesado. Mas ao mesmo tempo eu vi que as minhas palavras serviam para alguma coisa. Quando eu tinha decidido me matar, eu achava que eu não servia para mais nada, eu achava que eu não tinha mais nada para oferecer. E quando eu vi que as minhas palavras expressaram a dor de tanta gente, eu pensei, nossa, então talvez a minha vida valha alguma coisa. Talvez o meu trabalho... E indignação de tanta gente que se sentia representado por Marielle. Exato. E que ficou órfão de Não representatividade, né? Digo que não ficou, porque uma das coisas mais lindas da vida é que ela continua. Sim, Marielle vive. Então, a irmã da Marielle hoje é a nossa ministra da Igualdade Racial. Exato. A Marielle deu tantas sementes de tantas mulheres. Então, assim, claro que se não pudesse... ficamos posteriormente, mas naquele momento... Naquele momento, a dor era essa. Sim, sim. Não, aquele momento, gente, iniciou os 4 anos mais difíceis da nossa sociedade desse século. Exato, e que ela seria fundamental. Fundamental. Mas foi uma luta que perseverou. Porque eu acho que é isso, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava no Rio e eu tava muito mal. E aí eu tava conversando com a minha orquídea. Também falo com plantas. Eu Só vou que aí recuperar a Juma, que era a jiboia da minha mãe, tá lá no apartamento dela, agora tem que ir lá buscar a Juma. Aí eu falei pra uma pessoa que tava comigo, eu disse, tem que ir lá buscar a Juma. Quem? A planta. A jiboia da minha mãe, tá lá. Eu boto nome em tudo. O lance da conversa com as plantas é que a gente nunca acha que elas vão responder, né? Mas a orquídea respondeu. A orquídea era uma orquídea que eu tinha ganhado lá no Rio e ela morria e vinha, e morria e vinha, e ela começou a nascer de um jeito muito esquisito. Porque a gente vê a orquídea sempre com aquele, né, os pauzinhos pra cima. Blá, blá, blá. E as florzinhas. Ela começou a nascer toda torta, mas ela dava flores, era a coisa mais linda. Eu olhei pra ela e falei assim, cara, como é que tu consegue? Aí ela disse, sobreviver é natural.
Eu tava chapada, mas deixa quieto. Silêncio de novo! Não, pior que não teve. Não tá ouvindo, mas tem produtor rindo. Melhores momentos. Mas enfim. Melhores momentos. Mas foi um momento que eu... É isso que eu digo. É o único... Gente, eu sempre fui contra a maconha. Hoje em dia, se precisar, eu vou na rua pra fazer protesto pra liberar nessa porra. Porque salvou a minha vida. Esses poemas todos eu escrevi porque eu tava em momentos de muita dor. E em vez de querer me matar, que era o que eu tentei antes... Que era o que eu fazia. O álcool dava coragem, né? Eu pegava, bebia vodka, eu pensava, agora vai. Sim. A maconha não. A maconha me dava tranquilidade, eu respirava, eu criava arte, depois eu ia dormir. Então, eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que tirar o preconceito. E a gente tem que falar, porque se a gente defende... É acessibilidade também. É acessibilidade também. Tava e falando a busca do... por tratamentos, Exato. a liberação da canabidiol. Exato. Então, tudo isso também pode ser uma boa discussão aqui no podcast. Como eu falei para as meninas no off, eu tenho um amigo que tem um filho com autismo muito severo, que sofria muito com convulsões e tudo mais, e depois que começou o tratamento com CBD, conseguiu diminuir isso, e isso traz paz para o coração dos pais, traz o desenvolvimento dentro do que ele pode se desenvolver. O pai dele se tornou um grande estudioso do CBD e é um cara incrível. Então, eu acho que a gente... Pode nos indicar para vir falar aqui no podcast. O Guerrinha, mas o Guerrinha é do Rio de Janeiro. Mas quem... mas eu acho muito importante a gente quebrar esse tabu também, sabe? Vamos falar abertamente disso. Vamos falar. Enfim, e aí o vídeo viralizou, eu senti um novo propósito de vida. Mas... E ali tu começou uma jornada com mais produções. Comecei a produzir outros poemas. Só que eu fiz outros isso temas. de uma forma muito quieta. Porque eu não queria que as pessoas achassem que eu tava... ela tá surfando a onda, tá não sei o quê. Eu saí da internet por 5 anos. Eu tô voltando agora. Eu sei. Então, foi tudo muito difícil. Eu sofri muita ameaça de morte, porque teve meio de comunicação que divulgou que eu era membro do PSOL, falou que eu era assistente da Marielle. Intolerância política. Exato. Então, afins. deu 2019, eu fui pro interior da cidade cuidar só da minha cabeça. E escrever poema, fazer muito poema. Então, a arte, pra mim, pra gente conseguir a TDAH, né? A arte, pra mim, e a poesia, a pandemia nos provou isso. Eu acho que a gente não teria conseguido... Saiu todo mundo meio louco da pandemia, né? Sim. Mas eu acho que a gente não teria conseguido... A minha maternidade se deu dentro da pandemia. Minha filha nasceu no dia 27 de fevereiro de 2020 e no dia 10 de março a pandemia explodiu no mundo. E eu tive um puerpério solitário e enclausurado. Muito pesado. É forte. Um parto domiciliar, então já não saí de casa mesmo, né? É muito duro pensar isso. E é muito duro pensar... Agora pensa, chegou a ouvir alguma música enquanto tu tava nessa série? Ou assistir algum filme? Ou a tua filha? Sabe? Porque assim, Muita coisa. A arte se provou essencial na pandemia. Na pandemia, sim. A gente precisou da arte para poder sobreviver à pandemia. Da arte e da tecnologia. Necessário. Exatamente. Então, assim, a arte para mim é isso. Se eu não estiver criando alguma coisa, eu sinto que eu não tô vivendo, eu sinto que eu não tô aqui. Então, para mim, foi isso. Então, a arte para ti seria transformação. Talvez. Sobrevivência. Sobreviver é natural, já dizia a orquídea. Exatamente. Já diria a orquídea. Sobreviver é natural. Sobreviver é natural. Se os caras lá das cavernas, eles sentiam necessidade, os caras nem conversavam entre si, o verbo não existia. Mas eles já sentiam necessidade de pintar. E de se comunicar desta forma. Então, entende o quanto a arte é uma coisa intrínseca e que eu precisei para sobreviver. Se não fosse a arte, se não fosse as músicas que eu criei, os poemas que eu criei, talvez eu não estivesse aqui. Então vocês querem que eu fale o da Marielle? Sim. Eu gostaria de te pedir, até pra gente encerrar, tá? E porque o Acessibilidade em Alta defende muito a atuação política também, o ativismo e a voz, a representatividade de pessoas, de mulheres com deficiência. E
esse tipo de representatividade por meio da política, que é uma ferramenta de transformação e de garantir coletivamente o desenvolvimento das pessoas. Então, eu entendo que, além de extremamente poético e artístico, este poema é um ato político. Com certeza. E eu gostaria de encerrar a nossa conversa com o poema da Marielle Franco, que tu viralizou e também teve toda essa repercussão, felizmente, né, Ana? Tua voz deu voz a outras pessoas, e após ele nós vamos se encaminhar aí para os encerramentos do nosso episódio. Eu vou tentar, tá, gente? Eu só falei esse poema ao vivo uma vez, que foi em março desse ano. Então eu vou tentar, mas não sei. Eu vou tentar, tá? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Hoje eu saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuvarada, lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o rio chorava. Mais uma mulher assassinada. Não só mais uma mulher negra, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Não, moveu, move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente. Marielle, presente. Eu fechei os olhos, Nossa. eu me arrepiei e a gente teve essa honra. Nossa. Ana, eu viajei no tempo porque eu assisti, eu sempre te acompanhei, sempre acompanhei teu trabalho. Quando a Marielle foi executada e o teu poema também foi disponibilizado, eu acompanhei tudo em tempo real. E eu voltei no tempo, e isso nos dá força para continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é falar, que é externalizar, que é tentar agregar pessoas também com a nossa fala, levar informação para as pessoas, falar daquilo que outras pessoas não estão disponíveis para falar, quebrar padrões e quebrar preconceitos, destruir barreiras sociais. Então, quero te agradecer muito por ter aceitado nosso convite, pela tua disponibilidade, por ter vindo no Acessibilidade em Alta, que está de portas abertas. E vai voltar para de novo. que a gente possa gravar novamente, para que a gente possa falar, porque tem muito assunto, tem muita coisa incrível pra gente falar. Eu gosto aqui. de falar, né? Não sei se deu pra perceber. Muito que a gente chorar, muito que a gente rir. Então, eu quero agradecer a tua presença, quero pedir para tu te despedir do nosso público e... Enfim, deixar teu... Foi lindo. Foi a primeira vez que eu fiz um podcast chique. Podcast desse que a gente senta aqui e conversa assim. Na frente do microfone, que dizem que a gente tá conversando com a parede, mas na frente do microfone só pra falar muitas coisas. Eu falei pra vocês. Vai pegar o caminho mais difícil, não tô nem aí. Mas desde que eu seja verdadeira, é o que mais me importa. E eu acho que os meus seguidores sabem disso. Então Não é podcast de Red Pill? Não é podcast. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer o podcast dos Pink Pill. Eu quero fazer Pink Pill pra descer a porrada nesses machos escroto. E aí me chame que daí eu vou falar um monte de coisa. Boa. Não, mas... Vamos marcar. Falando sério agora, eu quero falar pra ti, Gi, o que eu gostaria de falar pra todos os meus seguidores. Eu já tô com vontade de chorar. Chora. Porque... eu amo muito vocês. Os meus seguidores, para mim, são os meus amigos, são a minha família, são pessoas para quem eu volto sempre. Então, se eu fiquei 5 anos longe da internet, nesse período sofri umas coisas assim, sabe quando a vida, parece que a vida tá tentando te matar? Até atropelada eu fui. Mas eu sempre quis, o meu norte era voltar para vocês. Porque eu sei do amor e do companheirismo que a gente troca. Eu sei do quanto a minha voz foi importante nos momentos que tu voltava da faculdade e tu queria me ouvir conversar contigo. Quando as pessoas falam pra mim assim, eu almoçava assistindo teus vídeos, tu fazia companhia pra mim. Muito. Pessoas que falam assim, caramba, Ana, não acredito que tu tem vontade, que tu tem coragem de ir sozinha pra praia, que tu tem coragem de viajar sozinha. Eu sempre quis fazer isso e não consigo. O que tu tem de diferente? E eu sempre respondo, eu não tenho nada de diferente. Eu sou exatamente igual. Se a gente se conecta é porque a gente tem a mesma energia. E o que eu faço, eu acho, é mostrar que
Mesmo com o maior medo do mundo, eu tô lá e tô fazendo porque alguém que é igual a mim pode ir lá e fazer também. Então, eu queria te agradecer o convite. Eu voltei do Rio de Janeiro ontem, de uma viagem linda, extremamente cicatrizante, que todas as dores que eu sofri naquela cidade foram cicatrizadas. Eu fui muito abençoada nessa viagem. E cair direto nesse podcast para conversar contigo foi muito significativo. Se vocês têm... Foi o que eu falei antes, quando a gente não estava no ar. Se vocês têm 90 seguidores agora, inscritos, né? Vocês começaram com 0 inscritos e vocês estão com 90 pessoas. 92. 92. Se a gente botar 92 pessoas nessa sala agora, é muita gente. É muita gente. E vocês estão falando essas coisas importantíssimas para essas 92 pessoas. Se forem 93 amanhã, já é uma pessoa a mais. Os grandes youtubers, todos começaram com 0. Então, é lindo o que vocês estão fazendo. Eu admiro demais o trabalho que vocês estão fazendo. E eu quero desejar muito sucesso, muita força e muita resiliência. Porque quanto mais a gente começa a se mostrar, mais os haters chegam e falam coisas que doem, mas a gente tem que ficar acima disso. Porque o que a gente faz é muito importante. Cada um no seu nicho, cada um pro seu público, mas o mundo se sustenta por essas poucas pessoas que acreditam no amor, essas poucas pessoas que acreditam no bem, essas poucas pessoas que querem fazer conteúdo para espalhar coisas boas. Então, é muito importante. Muito obrigada. Eu tô muito emocionada. Para variar, eu chorei. Eu não achei... Quer dizer, achei sim, botei maquiagem pra mandar. Mas agora a gente vai pro bar. Agora a gente vai pro bar. Quem disse que ela falou? Me sigam lá, Ana de Césaro, tá? Me sigam nas redes sociais. Eu tô sempre falando alguma coisa. Estará na descrição Beleza. desse episódio. Então tá. Todas as redes da Ana, que realmente são incríveis. Foi por onde eu te conheci. É por onde ela se comunica e inspira tantas outras pessoas, inclusive a Joyce, que tá aqui com a gente no estúdio hoje, cuidando da área Kids, que hoje a gente veio com filha, porque as mães estão on e sextou e vamos todo mundo junto. Nosso editor de sempre, o Roger, maravilhoso, o passarinho que tá aqui também hoje presente, contribuiu com a cerveja, porque é noite de comemoração também. Mesmo que, como eu disse, tenha perdido a minha mãe, eu não estou fazendo nada que ela não faria e que ela não apoiasse eu estar fazendo, né, Gisele? Com certeza. Dá o teu tchauzinho. Eu não te seguia. Não vou te mentir, não vou pagar de ai, nossa, eu te conheço há muito tempo, não. Não faça isso, quase ninguém conhece. Não, para. Não faça falsa modéstia. Tu é uma mulher esplêndida. Até assim, eu vou tirar os óculos porque eu sou enfim. Se eu chorei num discurso na frente de um político, que dirá na tua frente? Porque Não deprecie os políticos, Gisele. Não depreciando, você entendeu aquela vez lá que eu falei, políticos enfim. são agentes transformadores. É isso aí. Senhora. Então, assim, tu me deu um estourinho em vários gatilhos meus, presencialmente. Se eu não te seguir antes, eu começo a te seguir a partir de hoje. Porque tudo que tu falou, na parte da pandemia, nesses 4 anos, eu passei muito a mesma coisa que tu. Eu vou te detalhar melhor porque eu tenho uma necessidade de me abrir imensa depois lá. Aqui eu não vou falar porque é pessoal. Mas tu é uma mulher muito forte, maravilhosa, não para. Somos. Eu queria te pedir pra não parar. Porque a ferida que eu tenho aqui e tu conseguiu fechar, eu também posso. É óbvio! Então, tipo assim, eu vi assim, eu disse, pô, que mulher foda, aquariana foda. Já faz aniversário em janeiro também, passou por tanto trambique quanto eu, tanto trabalho, com um monte de macho babaca, com um monte de gente se aproveitando de mim, com as pessoas se aproveitando do meu bom coração. Eu disse assim, viado, se ela pode, eu vou conseguir e tu vai ser um gatilho bom pra isso. Muito obrigada. Só aproveitando isso, eu acho que uma coisa importante quando eu tava passando por tudo que eu passei, e constantemente vem essa pergunta na minha cabeça, se vale a pena continuar sendo uma pessoa gentil, se vale a pena continuar sendo uma pessoa boa. E eu acho que a nossa grande força é tomar essas porradas todas e continuar acreditando no bem e continuar fazendo bem. Virar uma pessoa ruim, depois que acontece tudo isso de ruim, é o caminho mais fácil. Que nem eu te falei no off, eu sou uma pessoa muito rancorosa, Ana.
Mas Não Não sei. Não, sim. Então eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado do rancor e eu tenho o lado de... Eu não vou deixar de ser eu porque alguém me pisou. As outras pessoas não merecem isso de mim. Então eu tô naquele limbo. No limbo do, pô, vou me envolver com alguém. Não vou, não quero. Ah, eu preciso de novas amizades. Não, eu não preciso. Então eu tô naquele limbo. No limbo da Gi magoada e do perdendo limbo do... a confiança na Exato, humanidade, mas a perfeito. gente não pode perder. Então, Sabe o que eu queria- descobri? Ó, pra gente fechar bem, até essa viagem no Rio de Janeiro, eu também tava com essa mesma sensação. Eu pensava assim, todas as pessoas que eu vou conhecer a partir de agora são horríveis. Vão me machucar. Todas as pessoas vão me machucar. Não existe mais sentimento bom no mundo. E eu fui surpreendida por experiências incríveis. Talvez hoje tu tenha sido surpreendida por me conhecer. E eu acho que a gente tem que se permitir. Vai que lá no bar a gente conhece mais um monte de guria maneira, um monte de cara maneiro. E pessoas boas E existem. os profissionais que estão atendendo, que trabalham Sim. lá e que a gente se depara no Pessoas dia a dia. boas perfeito. existem. E que Eu são acho que é pessoas importante empáticas. lembrar que pessoas boas existem. Exatamente. Nós todos só estamos machucados. E a gente precisa só É. se encontrar. Então, assim, finalizando a minha parte, obrigada. Obrigada por continuar aqui com a gente. E com certeza, vendo o teu foco, o teu trabalho, eu posso estar representando muita gente que poderia querer dizer isso pra ti, então eu tô dizendo. Eu Isso tive é a força. oportunidade de falar tudo que eu sinto, tudo que eu penso sobre ela há mais de 10 anos. E esse foi o Acessibilidade em Alta com Ana de Césaro, Gi ao Quadrado, com Gisele Teste. Obrigada, Muito gente. obrigada, meninas. Muito obrigada à nossa equipe. Foi um episódio extremamente importante, incrível para esse momento também que eu vivo. Eu quero agradecer a todas e todos. Se esse conteúdo foi relevante, que eu acredito que é muito, que ele seja compartilhado, multiplicado e chegue a muitas pessoas e possa impactar muitas pessoas também. Deixem comentários para contribuir com esse canal, se inscrevam aqui conosco, curtam, porque isso nos ajuda muito a levar esse trabalho, esse projeto adiante. O Acessibilidade agradece muito de coração o episódio Obrigada, que a gente gente. conseguiu gravar hoje. Até o próximo e tchau, tchau.